Permitir que estejamos juntos hoje, compartilhando essa nossa busca, nos ajudando mutuamente nessa nossa caminhada de aprendizado do Evangelho e que nós temos a oportunidade de fazer com o auxílio, a guia da doutrina espírita, que tanto nos ajuda, nos facilita a compreensão, a aceitação dos ensinamentos do Mestre Jesus. E nós vamos continuar com o capítulo 17, Sede Perfeitos. Estamos quase chegando no final desse capítulo, que tem bastante conteúdo para a gente estudar aqui. E nós vamos estar conversando hoje a respeito do item 9 desse capítulo, que é o homem no mundo. Uma mensagem de um espírito que se identifica como um espírito protetor e que foi ditada em Bordeaux, na França, em 1863. Apenas para a gente tomar o rumo aí, vamos recordar um pouquinho do que é esse capítulo Sede Perfeitos. Ele nos fala que quando nós ouvimos essa exortação, sede perfeitos como o vosso Pai o é, não pretendemos que nós, aqui, encarnados, imperfeitos, crianças espirituais que somos, não pretendemos que sejamos perfeitos como Deus. Nós somos perfeitos na medida das nossas possibilidades, do nosso entendimento. Contudo, embora sabendo que não nos aproximaremos da compreensão de Deus, não nos aproximaremos da perfeição infinita que é Deus, nem ao longo de muitas encarnações, nós temos a obrigação de manter essa perfeição como guia. Que essa perfeição que nós devemos buscar o tempo todo seja a estrela guia da nossa existência, que jamais percamos de vista o esforço pelo aperfeiçoamento. Não somos perfeitos, não seremos perfeitos a curto prazo, mas somos filhos de Deus perfectíveis. Podemos nos aperfeiçoar a cada passo, a cada dia. E Jesus resume, para facilitar o nosso entendimento, a perfeição na prática da caridade. Porque a prática da caridade implica na prática de todas as outras virtudes. Se nós praticamos a caridade é porque nós vencemos o egoísmo, nós vencemos a vaidade e estamos no caminho de praticar todas as outras virtudes. E nesse caminho nós vamos entendendo a realidade do espírito e da matéria. Contudo, nós por vezes nos equivocamos, ainda temos um entendimento um tanto quanto limitado. Quando a gente ouve algumas lições, que nos dizem que nós podemos buscar o auxílio, o amparo, a assistência dos espíritos, dos nossos irmãos da espiritualidade. Quando nós ouvimos dizer que não consintais que os pensamentos mundanos e fúteis
nos perturbem a harmonia, nos perturbem a nossa vida, né? Nós ouvimos essas exortações, outras vezes nós ouvimos dizer: elevai o vosso espírito, porque para que aqueles a quem chamais, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar a semente boa no seu coração. Então nós somos chamados a elevar o nosso espírito, a melhorar o nosso espírito, sem que nos devamos enganar, né? Quando nós aprendemos, a vida espiritual é a verdadeira vida. E por vezes, quando ouvimos isso, a gente diz assim: então, peraí, então eu não preciso muito, né, me preocupar com as coisas aqui da vida encarnada. Eu vou viver a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E muitos homens, tendo esse entendimento equivocado, tomam um caminho do isolamento. Creem que devamos, para que elevemos o espírito, para que vivamos o aspecto espiritual da nossa existência, acham que a gente deve se isolar do mundo, viver numa vida, né, longe do convívio, que podemos nos afastar da lei da sociedade, o que não é verdade. Se a gente se lembrar do Livro dos Espíritos, quando a gente fala da lei natural, a lei de sociedade é uma delas. Nós fomos criados para viver em sociedade. Viver em sociedade é necessário para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Então, quando nós somos exortados a viver a vida espiritual, não é que nós devamos nos afastar da sociedade e, como criam algumas pessoas lá antigamente, viver uma vida de eremita, afastado do convívio das pessoas. Aliás, tem hora que a gente precisa, né? De um tempinho, de estar só. Até quando no Evangelho a gente ouve falar que para fazer a nossa oração, nós devemos e podemos nos retirar por alguns minutos e conversar em particular com Deus. É necessário, mas essa não deve ser a nossa prática, de nos isolarmos, de nos afastarmos das pessoas. É necessário que entendamos que se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos nessa condição uma oportunidade e proporcionada por Deus para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. Nós não estamos aqui hoje encarnados a passeio. Nós temos um propósito de vida aqui, e que nós devemos aproveitar, vivenciar da maneira mais plena. Se nós estamos hoje aprisionados, acondicionados no casulo do corpo material, sofrendo as dores do aperto, né, da limitação, da metamorfose, da necessidade de transformação que nós temos, nós devemos enxergar que essa é a nossa missão, de fazermos essa transformação,
de mudarmos, de, através desse processo das limitações do corpo encarnado, exercer a disciplina, aprender a prática, a persistência, para que nos tornemos espíritos melhores ao longo dessa experiência. Então, a Joana de Ângeles nos diz para que nós nos preocupemos, durante a nossa encarnação, com o desenvolvimento de valores. Porque existem valores que nós cultivamos na nossa existência que se tornam fardos muito pesados de serem carregados. Esse sim deve ser o nosso foco. Não é para que a gente deixe de vivenciar a experiência material, é para que nós busquemos viver a experiência material de uma forma diferente, nos desvencilhando de muitos fardos que nós colocamos nas costas por conta do apego, por conta da vaidade, da ignorância das coisas do Espírito, e que fazem com que o nosso sofrimento, com que isso seja um fardo que nos pese negativamente. O Chico nos dizia: você não está no lugar errado, você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merece, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o seu adiantamento. Nós estamos no lugar certo. Não devemos nos preocupar em viver outra vida, em nos afastarmos das pessoas que nos rodeiam, em fugirmos das experiências que a vida encarnada nos proporciona. Nós estamos exatamente no lugar certo para aproveitar todas as oportunidades que Deus coloca à nossa mão, ao nosso alcance, para assim desenvolvermos o nosso espírito. Nós somos um espírito eterno em serviço temporário no mundo. Porém, não se esqueça que o teu corpo é teu instrumento. Ele é a tua harpa, a tua enxada. Ele é que vai te ajudar a desenvolver as qualidades e vencer os defeitos que necessitamos. Não nos esqueçamos, que estamos muito longe de sermos espíritos missionários. Estamos muito longe de sermos espíritos de luz, dados a enormes tarefas, dados a experiências espirituais grandes. Somos ainda muito pequenos, muito limitados. E a experiência material nos é muito importante nessa caminhada. Não podemos nos esquecer que o Cristo, em suas primeiras intervenções, nos seus primeiros milagres, onde que ele fez os seus primeiros milagres, as suas primeiras manifestações? Em situações cotidianas, corriqueiras. A primeira é numa festa de casamento,
onde ele transforma a água em vinho. Quando ele vê que vai faltar e que a família vai passar vergonha, vai ficar constrangida de faltar o vinho na festa nas bodas, ele vai transformar a água em vinho. Quando a multidão se fez faminta, ele transforma uns poucos pães e peixes em comida para a multidão toda. Portanto, ele não falou para a multidão que o seguia: olha, gente, esquece, vocês não precisam comer não, vocês são espíritos eternos, né? Para que comer? Ele não falou isso, ele os alimentou, porque nós, aqui, devemos cuidar do corpo que nós recebemos. Então, não tenhamos a preocupação dentro da nossa pequenez de querer viver como espíritos de luz. Vivamos como homens da nossa época, dentro das nossas limitações, porém, com um sentimento de pureza em tudo que nós façamos. Vejamos só, será que qual de nós aqui está preparado para grandes realizações e grandes experiências? Talvez nenhum de nós, mas esses dias vendo uma amiga, uma colega da USE fazendo uma explanação, a professora Alessandra, ela falava sobre ir ao supermercado. E aí, eu pergunto para vocês, uma cena dessas aqui é comum para nós? É do nosso dia a dia? E então, acontece comigo, talvez aconteça com vocês, você vai lá no supermercado, na última hora, está perto da hora do almoço, você tem um mundo de coisa para fazer, entra na fila, a fila está comprida, bem na tua vez, acaba a fita do caixa, sai o sistema do ar, enrosca lá, você fica nervoso, você fica tomado de ansiedade, chega no check-out, você está de cara feia para o caixa, se bobear, você dá uma rosnada para ele. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos dificuldade de experiências como ir no caixa do supermercado, queremos ser Francisco de Assis? Queremos experiências como a de irmã Dulce, que pesava 40 e poucos quilos e tinha um pulmão só, mas que não abandonava o trabalho? Aprendamos a aproveitar as pequenas experiências do dia a dia. Se a moça do check-out está lá, às vezes, mexendo no celular, exercita a paciência, lógico, dentro dos limites, mas exercita a paciência, trata com cordialidade. Não fujamos do convívio daquelas pessoas que nos rodeiam. O Cristo não fugiu, ele não se isolou do convívio das pessoas. Aliás, ele era perseguido e criticado por conviver com as pessoas ditas de má vida, com os coletores de impostos, prostitutas, e foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Mas ele tinha o coração aberto a acolher todo aquele
que o buscasse com boa vontade, sem julgamento, sem criticar. Você não encontra no Evangelho nenhuma vez lá o Cristo falando: olha, você fez isso, isso e isso. Não, sempre é: vai, não peque mais, a tua fé te cura. E nós também somos chamados a estar em contato com espíritos, com irmãos, de naturezas diferentes, de entendimentos diferentes, de habilidades diferentes. Alguns deles a gente sempre brinca aqui, né? São a nossa oportunidade de exercício da paciência, do perdão. São a nossa oportunidade de vermos se realmente nós somos capazes de praticar aquilo que a gente diz que já sabe, ou que acha bonito. E não nos esqueçamos que não é necessário, para que nós sejamos puros, nos afastarmos daqueles que ainda têm dificuldades e que ainda têm defeitos, mais do que nós, porque o lírio que floresce no charco não se suja. Se você, em contato com uma pessoa que é difícil, que provoca, que tira do sério, se você tem vontade de ter uma reação menos feliz, negativa, a culpa não é dela, não é ela que está te sujando, você ainda tem alguma coisa aqui dentro que mancha a alvura do teu espírito, e ela é oportunidade para que você limpe, para que você elimine, né, essa tendência negativa. Não é virtude a gente assumir um tom sério, severo, julgador ou triste, para fugirmos dos prazeres que a vida pode nos proporcionar, das alegrias que a vida pode nos proporcionar. Necessário se faz que a gente aprenda a viver essas alegrias com pureza, de uma maneira equilibrada, sem os exageros, né, sem a busca materialista do prazer. A vida pode nos trazer alegrias dentro das nossas limitações e merecimentos. A perfeição que nos está ao alcance está toda na prática da caridade. Retomamos lá, né? No começo. Jesus nos ensina e resume que a perfeição que nos é possível vem através da prática da caridade. E alguém que se isola, qual que é a oportunidade que ele tem de praticar a caridade? A não ser que a gente seja tão chato, que esteja presenteando os outros com a nossa ausência, né? Que a gente esteja deixando os outros felizes da gente não estar lá, apunhando. Que caridade nós fazemos se nós nos isolamos dos outros?
Se nós achamos que não devemos conviver com os outros porque, fulano é porque está assim com dificuldade porque é vagabundo, o outro porque gosta de beber, o outro porque isso, o outro porque aquilo, e nos isolamos das pessoas. Às vezes nos colocamos numa ilha, ou muitas vezes nos colocamos assim, isolados, mesmo cercados de muita gente, não permitimos a aproximação de ninguém. Ficamos, como se diz por aí, na nossa. Não me misturo, não dou atenção, não busco ajuda, porque eu tenho já um aprendizado, eu já estou acima dessas pessoas, dessas práticas que essas pessoas fazem. Será que não é essa a nossa posição às vezes? Será que esse nosso isolar não é fruto do egoísmo? Aquele, pois, está lá no capítulo 5, aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Quando nós deixamos o convívio das pessoas, nós nos privamos do principal meio de aperfeiçoamento que nós temos, que é exatamente a convivência com os irmãos. Não é necessário que, para nos elevarmos espiritualmente, não é necessário que vos silicieis e cobrais de cinza. E só para exemplificar, a maioria sabe, o silício é isso aqui, é um instrumento de origem medieval de autoflagelação. E no próprio Livro dos Espíritos a gente encontra o ensinamento de que a autoflagelação é um ato errado, contrário à lei de Deus, porque se nós recebemos um corpo perfeito, cheio de possibilidades, cheio de dons, de capacidades de auxiliar, por que nós vamos nos autoflagelar, castigar esse corpo, em vez de utilizar as possibilidades desse corpo em benefício do próximo? Então não é desprezando o corpo que a gente consegue a elevação espiritual, não é, como diz lá, nos cobrindo de cinzas, a cinza que lá no Velho Testamento era um símbolo de tristeza, e que depois a gente encontra como um símbolo de exortação à efemeridade da vida, que nos reporta a que tudo vem do pó e ao pó voltará. E isso não deve ser motivo para nós de tristeza. Nós sabemos que a nossa passagem por aqui é temporária, e não é nos entristecendo que nós melhor vamos aproveitar essa oportunidade que nós temos. Nós já, espíritas, cristãos, nós já fizemos a nossa lição de casa, que é tirar o nosso Cristo da cruz, porque o Cristo para nós não é aquele que a gente olha lá e fala assim, tadinho dele, olha ele na cruz. Quando a gente era criança, a gente olhava assim e falava, tadinho dele, tadinho de nós, porque ele, o túmulo já está vazio, ele já ressuscitou e nos mostrou o caminho para a verdadeira vida. Contudo, ele nos exemplificou esse caminho vivendo, praticando em todas as
situações da vida. Estamos nós numa escola para melhorarmos o nosso espírito, não é isso? Nós estamos aqui numa escola para edificar o nosso espírito. E se eu perguntar para nós hoje, o que você fez hoje de importante para sua edificação espiritual? Ai, ai, ai. Eu acho que eu fiz uma oração hoje, a hora que eu acordei. Quantos minutos? Olha, deu 5. Bom, 5 minutos. Você teve até aqui 21 horas. Não é pouco? Menino, você foi matriculado numa escola de tempo integral e se aproveitou só 5 minutos de aprendizado hoje. Não deveríamos aproveitar mais? Mas espera aí, então não tenho que trabalhar, não tenho que fazer mais nada? Vou ficar rezando o dia inteiro? Exatamente o contrário. Sede ditosos segundo as necessidades do ser humano que nós somos, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender o outro. Basta que reporteis em todos os atos da tua vida, e aí a gente vai estar aproveitando o tempo, né? Em todos os atos da nossa vida, nos reportemos ao nosso Criador, quando começarmos ou acabarmos. Peçamos proteção, bênção, orientação, em todos os atos que praticarmos. E aqui a gente ilustrou, né, com as lavadeiras lá do Rio São Francisco, que fazem um trabalho difícil, árduo, sempre cantando, com alegria. Em tudo que faça, faça com amor. E é exatamente essa a lição que a gente quer deixar a respeito do homem no mundo. Aproveitarmos, enxergarmos a vida que nós temos como oportunidade de aprendizado, e que não se resume somente às experiências religiosas, às experiências espirituais. Experiências espirituais podem ocorrer em todos os momentos da nossa vida, em todos os instantes da nossa vida, que o nosso acordar seja uma experiência edificante, acordar agradecendo a Deus a dádiva de mais um dia. Se tivermos que acordar alguém, que seja uma experiência edificante, que seja com carinho, com respeito. Se tivermos que nos alimentar, que seja uma experiência edificante, com gratidão, com humildade, sabendo que Deus é que nos proporciona o alimento. Se vamos para a rua, que seja uma experiência edificante, tratando bem as pessoas, sendo compreensivo, cumprimentando, levando um sorriso. Se vamos trabalhar, qualquer que seja o trabalho, que seja edificante, com alegria, com honestidade. E se vamos dormir, e a gente está aprendendo isso, né, no estudo da segunda-feira, no livro
Missionários da Luz, que se formos dormir, que também seja uma experiência edificante, porque se nós nos preparamos, o momento do nosso sono vai ser de grande proveito para a nossa compreensão e o nosso crescimento espiritual. Que nós coloquemos na nossa vida o amor e façamos dessa nossa experiência aqui no mundo, através do amor, a nossa oportunidade de crescermos e de nos aproximarmos do nosso Criador. Que, assim, Deus nos ajude, que nos fortaleça, que nos guie, que nos dê serenidade e entusiasmo para lembrarmos dele em todos os momentos, em todas as experiências da nossa existência. Muito obrigado, um enorme obrigado àqueles que tiveram a paciência de compartilhar até agora dessa nossa reflexão. Obrigado para aqueles que não dormiram e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Vamos